Abra aí, 1 Samuel, no capítulo 8. Israel pede um rei. Aqui, o que acontece com o povo? Samuel, que é o profeta e é representante de Deus, Samuel vai lá, Deus dá ordem, faz isso, faz aquilo, e o povo está sendo conduzido pela vontade de Deus e liderança do profeta Samuel. E aí o povo começa a orar e fala: não, nós queremos um rei também. Samuel fica triste, porque ele fala: puxa, eu que sou o profeta que lidero, e eles querem outro líder, querem um rei. E aí Samuel fica triste, vai falar com Deus, e Deus fala para ele: Samuel, não fica triste não, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Deus fala isso. Mas Deus não é aquele que vai: vou destruir esse povo, acabar com esse povo. Não, mas olha o que Deus fala, o que Deus faz. Está aqui em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, diz assim, ó. O 6 diz assim, ó: quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Olha o que Deus disse para Samuel: atenda tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus falou: eles querem um rei? Institui um rei, faça o que eles quiserem, de acordo com o que eles quiserem, pode fazer. E aí Samuel vai e leva diante do povo isso, e Deus começa a conduzir quem seria aquele rei, quem seria levantado. E aí Deus ordena a Samuel ir lá e escolher Saul. Saul era um jovem, a palavra diz que era um jovem muito bonito, formoso, belo. Ele tinha toda a estrutura de um rei, toda a estética de um rei. E aí quando apresenta um rei daquele, esse que vai ser o rei, aí o povo se alegra, porque é um jovem belo, é um jovem que muito bom para representar como rei a nossa nação. E o povo fica feliz, porque Saul será ungido rei. E aí é onde entra a nossa palavra. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 10, olha o que acontece. Aí eles preparam o rei, preparam a festa. Olha o nosso rei, prepara o povo para receber o rei. Olha, nós vamos ungir o nosso rei, nós vamos receber o nosso rei. Agora teremos um rei, que é Saul. E no dia de consagrar o rei, de mostrar para todo o povo quem era o rei, olha o que acontece. 1 Samuel capítulo 10, versículo 22, diz assim, ó: tendo Samuel, o 20 diz assim, para entender melhor: tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, não foi encontrado. Quando eles vão procurar Saul, para mostrar para o povo onde está o rei, cadê o rei? Vamos lá, a festa está preparada, todo mundo lá, vamos lá, cadê Saul? Vem, traga o rei. Saul sumiu, cadê esse homem? E eles procuram, perguntam, ninguém sabe, até que eles vão ter que consultar a Deus, só Deus que sabe, né? E aí eles vão e consultam a Deus, que está aqui no versículo 22. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim. Olha onde Deus diz que ele está. Ele está escondido no meio da bagagem. O jovem se escondeu no meio das bagagens, porque era algo muito difícil. Você já passou por isso? No momento que você tem que tomar uma decisão, no momento que você tem que fazer algo, daquele frio na barriga, às vezes a boca seca, né? Você fala: puxa, será que eu vou conseguir fazer isso, tomar essa decisão, enfrentar?
as pernas ficam trêmulas, e Deus fala, ele está escondido entre as bagagens. Aí eles vão lá nas bagagens e encontram Saul para apresentar ao rei. São duas coisas tão interessantes, se você pensar, se nós pensarmos. As bagagens, elas sempre são coisas da nossa atualidade ou do passado. Pensa você montando a sua bagagem para uma viagem. Você vai lá no guarda-roupa e pega, aí você pensa assim, puxa, eu tenho vou para um lugar frio, por exemplo, eu tenho essa blusa aqui, essa aqui é quentinha, essa é boa, porque você já provou ela, já experimentou, você fala, vou levar essa, porque se o frio apertar, eu tenho essa aqui para me socorrer, porque a bagagem é algo que nós já passamos, a bagagem é algo do que nós já vivemos, e quando a gente revê os nossos vestuários, aquilo que você vai levar para a viagem, é aquilo que você já conhece. Dificilmente alguém vai comprar tudo novo para levar para uma viagem, a não ser que a bagagem foi extraviada. Mas a sua maior segurança nossa é você buscar naquelas que você já experimentou, aquele sapato que não machuca os pés, não é? Aquela roupa que veste confortavelmente, e aí você avalia todas as condições. Se é uma viagem muito longa, você avalia uma roupa confortável, fala, essa é confortável. A bagagem simboliza o que nós já passamos. Mas a viagem é algo novo, inesperado. É algo que nós estamos preparando e não sabemos o que vai acontecer, ninguém sabe. Por isso que quando alguém vai viajar, você fala, olha, boa viagem, né? Que Deus te abençoe. Aqui na igreja a gente tem o costume de quando alguém vai viajar, a gente ora para que Deus possa levar, trazer em paz, guardar, livrar de acidentes, porque é tudo inesperado. Então a bagagem é a transição daquilo que nós vivemos para aquilo que nós passaremos a viver. É nessa transição que Israel está. É nessa transição que Saul está. Por isso que Saul está escondido no meio das bagagens. É como se a resposta daquele jovem, algo tão pesado, primeiro porque ele não tem uma referência de rei, não vai passar de um rei para o outro, vai instituir o primeiro rei daquela nação, e ele, tudo é novo, eu não sei como fazer, como conduzir esse povo. Talvez aquele jovem tenha passado uma noite terrível, pensando, puxa, como que eu vou lidar com isso? Até o ponto de, no dia de se apresentar, ele se esconde nas bagagens. Sempre a mudança será um risco, e esse risco pode ser que a situação melhore, pode ser que a situação também piore. Mudança é isso. Pode ser que a possibilidade aconteça. Só que na vida não é como, por exemplo, um jogo de futebol. Sabe que o time de futebol, quando ele vai jogar num campo do adversário, ele tem um momento que ele vai reconhecer o gramado. Eles vão antes, marcam antes. Às vezes até um dia antes do jogo, eles têm autorização para entrar lá, para testar, para ver como que é o gramado, para não ter surpresas na hora da partida. E ele pode ir lá e treinar, experimentar como é o gramado. Quando alguém vai comprar um carro também, ele tem o direito de ir lá e fazer o test drive. Deixa eu ver como que está esse carro aí, se está bom mesmo, né? Se anda de verdade, se faz barulho ou não. E aí ele tem a liberdade de aceitar ou não realizar aquela compra. Mas na vida não é assim. Na vida, mudanças não dá para testar antes, não dá para fazer o reconhecimento do campo, não dá para fazer o test drive, não dá. Por isso que as decisões são difíceis. E essas condições, se nós nos colocarmos no lugar de Saul, ele fica pensando, o que será da minha vida? Porque ser rei, quando a gente pensa na pessoa já
em ter um patamar que vai comandar, que vai ter um lugar de posição, que vai ter riquezas, que vai ter conforto. Sim, mas terão as batalhas, lutas travadas. E com certeza o jovem Saul conhecia muitas histórias de reis que morreram no campo de batalha. E aí vem todo o pensamento: será que eu estou preparado para as batalhas? Será que eu estou preparado para dar ordem? Será que eu estou preparado para isso, para aquilo, para tantas coisas? Por isso que eu quero, com base nessa palavra, nessa manhã, nos dar algumas diretrizes para saber que decisão tomar. Será que eu tenho que autorizar, aprovar, avançar ou não? Essa pergunta sempre estará no nosso coração, na nossa mente. E eu quero mostrar aqui, diante dessa palavra, o que eles fizeram, o que aconteceu na época. Primeiro, duas condições, gente. A primeira delas é a seguinte, é muito claro e é taxativa: se algo que você for decidir não condiz com a sua fé, não condiz com os nossos princípios cristãos, não condiz com a vontade de Deus, aí não tenha dúvida, tem que rejeitar, porque Deus não vai estar com você se você for. Por exemplo, algo ilegal, algo que... E não precisa ninguém falar para você, não precisa consultar o pastor, não. Você sabe, a gente sabe. Então essa é a primeira condição. Se Deus rejeitou, se é algo que não condiz com a vontade de Deus, está fora, não vai. Mas se for algo que está alinhado com aquilo que Deus aprova, não fere os meus princípios cristãos, aí sim eu tenho total autorização para falar com Deus. Aí tem uns passos que eu posso tomar, que foi o que eles fizeram. Olha o que o povo faz. Quando eles desejam um rei, eles oram e falam. Eles falam: olha, Samuel, nós queremos um rei, queremos um rei. E Deus ouve. E a resposta de Deus foi: o que eles estão pedindo, faça, está aprovado. Primeiro, o desejo da mudança surge do nosso coração, surge em você. Você que quer, eu quero algo diferente, mudar isso, mudar aquilo. Eu não sei qual a área da sua vida, mas isso surge primeiro em nós. E aí sim, surgiu em nós, o que eu vou fazer? Eu posso orar e devorar e pedir e saber se está na vontade de Deus, porque isso é sabedoria. Nós desejamos algo e a mudança pode ser boa ou ruim, como eu disse lá atrás, mas se eu consultar, orar a Deus e falar: Senhor, se for da tua vontade, se eu não for quebrar a cara, se não for algo que está no meu coração e eu quero tanto mais, lá na frente já vou cair no poço do buraco. Se for assim, tira, afasta, muda o meu pensamento, o meu coração. Agora, se for algo da tua vontade, do teu propósito, e que seja melhor para a minha vida, aí o Senhor concede, me ajuda. Então o primeiro passo é que surge em nós esse desejo, isso é comum. E o segundo é orar, falar com Deus. E aí tem diversas formas de Deus nos responder. Deus pode falar com você como Ele quiser, porque Ele tem poder, amém? E o nosso Deus é vivo e Ele fala. Mas normalmente sabe o que acontece? As próprias condições, elas vão nos mostrando. Os próprios acontecimentos dos próximos capítulos, quando você ora, coloca diante de Deus, eles vão te dando diretriz da vontade de Deus ou não. Olha o que o povo faz, eles desejam um rei, eles oram, falam para Deus, e Deus fala: está aprovado. Olha, Samuel, o que eles querem, faça. Mesmo que Deus fala: eles rejeitaram a mim, mas faça, tenha um rei. E aí as condições estão aprovadas por Deus, e aí as coisas começam a dar certo. Eles se organizam, eles escolhem um rei, eles estão lá posicionados. E se você ler depois a história, nas batalhas que Saul entra, Deus está com ele. Nas decisões que Saul está, Deus está com ele. Olha, como Deus aprovou, Deus está no negócio, Deus está junto, amém? E é isso que a gente precisa entender.
Não dá para forçar algo. E aí é fácil entender, irmãos e irmãs. Olha, quando a porta fecha, sai. Porque se a porta fechou é para sair. Se a porta abriu, é para entrar. Mas tem algo interessante. Não precisa forçar. Não precisa arrombar. Não precisa arrebentar. Não precisa. Porque Deus, quando está no controle, amém? As coisas acontecem. Saul está escondido nas bagagens. Ele está lá, pode ir lá, que ele está no meio das bagagens. E eu imagino ele chegando lá, pegando: ô rapaz, sai daí, o povo está te esperando. Não, não quero ir, estou com medo. Vamos lá, o povo está te esperando para você ser rei. Você vai ser o rei, rapaz, olha. Que honra para você ser um rei. Vamos lá. Você está lá. Sabe que tantas coisas na vida, a gente sofre as consequências, porque nós pagamos um preço para ver o que vai acontecer. Mas algo é muito claro: o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que, mesmo que as pessoas se afastem de você, mesmo que as pessoas tramem contra você, isso não importa. Deus não muda, viu, gente? A fidelidade de Deus não muda para conosco. E mesmo que nós sejamos infiéis a Deus, nós sejamos alguém incrédulos diante de Deus, isso não muda. O amor de Deus não muda, não muda. Por isso o que Deus fala e o que Deus faz, mesmo aquele povo rejeitando, é amando aquele povo, é para que o povo avance, para que eles sejam abençoados. A vontade de Deus nessa manhã é que nós sejamos abençoados, aleluia. Mas aí que está, para fazer isso, eu preciso alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Eu preciso ter um Deus, não o Deus de quem me falou, me falaram de Deus, me falaram de Jesus. Eu preciso ter o meu Deus, o que eu creio, o que eu falo, e Ele ouve, Ele entende a minha voz, aleluia, em nome de Jesus. E nas mínimas coisas, quando eu era bem jovem, entrei para trabalhar numa metalúrgica. Eu tinha de 13 para 14 anos. Aí eu trabalhei quase 8 anos. Eu não aguentava mais. Eu olhava aquelas paredes das pessoas. Eu não aguentava mais. Eu falei: eu vou sair. Só que aí o meu coração, Deus falava: vai sair por quê? Na época eu ganhava bem, estava fazendo faculdade, estava tudo bem. Sai por quê? Vou sair. Deus usou uma irmã, falou assim: olha, tem uma decisão que você quer tomar, mas não é da vontade de Deus, não. Aí eu falei: ixi, é de sair de lá, mas vou sair assim mesmo. Aí eu saí, fiquei numa empresa, acho que entrei em outra 6 meses. Sabe o que aconteceu, gente? Isso é inacreditável. Pode acreditar, viu, que não é mentira, não. Estava na porta de casa num domingo, conversando com meu amigo no portão de casa. Aí passa um carro e para. É o patrão, meu antigo patrão. Aí ele me chamou: tudo bom? Tudo bem? Aí ele perguntou para mim: você está trabalhando aonde? Aí eu falou: quanto você está ganhando? Eu falei: mas você quer saber quanto eu estou ganhando, né? Porque eu vou te pagar mais. Quanto você está ganhando lá? Eu falei: oh Deus, aí é jogo sujo, né? Quanto você está ganhando? Tanto. E se você quiser, te pago mais. Muito mais, Você que sabe. Se quiser, estou lá amanhã. Aí depois você me liga e me fala. E foi embora. Aí eu peguei e falei: meu Deus, agora não tem jeito, né? Voltei para lá. Acho que trabalhei mais 2 anos e pouco, 3 anos quase. Só saí depois, que não tinha mais jeito mesmo. Havia terminado a faculdade e tudo mais. Mas voltei para lá. E lógico que tudo correu bem. Tudo foi muito bênção na minha vida. Amém? Que a vontade de Deus. Essa palavra nessa manhã. Sempre teremos vontade de nos esconder nas bagagens. Porque a transição do que vivemos hoje para onde Deus vai nos levar é algo que nos dá medo. Porque é desafiador. Porque Deus é poderoso. Tem pessoas aqui nessa manhã que Deus tem lugares extraordinários para te levar. Tem pessoas aqui nessa manhã, aleluia,
que Deus tem um lugar de realizações, um lugar, aleluia, em nome de Jesus, que você vai se realizar e desfrutar da presença de Deus. Tem pessoas aqui nessa manhã que está com medo, está querendo se esconder no meio das bagagens, mas sabe, aleluia, que é necessário fazer a coisa certa, é orar e colocar diante de Deus e falar sem medo nenhum: Senhor, faça o teu querer, se não for da tua vontade, muda, fecha as portas, faça algo, eu preciso entender a tua vontade, eu preciso da resposta. Mas se for para ir, Senhor, se for aprovado por ti, eu vou, amém? Por isso que o tema dessa palavra é: se Deus aprovar, vai, aleluia. Se Deus aprovar, vai. E aí que está a grande questão. Quando Saul é escolhido e passa a ser rei, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é o grande foco da nossa vida, o nosso grande propósito. Gente, a vida é passageira, as posses são passageiras, tudo isso é passageiro. Mas as pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que se entregam a Deus, pessoas que têm direito à vida eterna em Cristo Jesus, isso sim é o que é realmente valioso nas nossas vidas. Olha o que diz lá em Atos, quer ver? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém? Quem são esses daqui? Somos nós. Você, viu? Deus fala: receberão poder porque o Espírito Santo estará com vocês. E não são dons. Fala em língua estranha. Não, o Espírito Santo habita em nós. Sabe quando é isso? Quando você abre o coração e fala: eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Aí o Espírito Santo passa a fazer morada. E diz aqui, ó: e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Por isso que eu preciso cuidar muito da minha vida e saber aonde eu devo entrar e da onde eu devo sair. Mas para isso eu tenho que confiar em Deus. Para isso eu preciso acreditar verdadeiramente naquele versículo que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso tomar posse desse versículo. Eu não posso acreditar em Deus desacreditando. Eu não posso acreditar em Deus só quando Ele me fala sim. Eu não posso acreditar a Deus quando os desejos, algo está no meu coração e Deus fala: não vai, porque eu não aprovo, mas eu quero tanto ir, eu quero tanto fazer isso. Por que Deus rejeitou? Será que Deus não pode mudar para atrelar a minha vontade ao meu desejo? Não, sabe por quê? Porque Deus nos ama e Ele conhece e sabe que lá na frente será tristeza, choro e tantas coisas difíceis. Por isso que Deus livra, por isso que Deus age. Mas olha, deixa eu falar para você nessa manhã, mesmo no meio das bagagens, Deus sabe que nós estamos lá escondidos, porque estamos temendo, porque não sabemos o dia de amanhã, aleluia. Mas é algo tão interessante nessa palavra, porque Saul é um jovem ainda, mas ele não vai governar sozinho. Porque mesmo o povo desejando um rei e rejeitando a Deus, Deus está no comando daquele reino. Por isso que é um reino próspero, por isso que é um reino vitorioso, por isso que é um reino que a cada dia supera os obstáculos. Não tem outra forma de nós sermos vitoriosos, não tem outra forma de sermos felizes, não tem outra forma de avançarmos em vitória, se não for na presença de Deus, se não for com a autorização de Deus, aleluia. Porque Deus tem o melhor, Deus não deixa as pessoas nos enganarem,
Deus não deixa os nossos olhos se ludibriarem com as coisas, com o lindo cenário, mas no fim é trama, é engano, no fim é tristeza, é choro, aleluia. Mas Deus, aleluia, Ele nos conduz com amor, Ele não é como homem, aleluia. Deus nos conduz, aleluia, porque Ele quer nos ver a cada dia na presença dEle, aleluia. Sabe qual é a resposta dessa palavra? Se Deus aprovou, saia do meio das bagagens. Aí você se prepara, viu? Aleluia. O desafio é grande que Deus tem na sua vida. A conquista é grande que Deus tem para nós. Aleluia. Os desafios, as decisões são grandes, são difíceis. Eu só preciso de uma resposta nessa manhã. Foi Deus que autorizou, foi Deus que está ordenando, é Deus que está mandando. Talvez entre as bagagens, Saul só precisava ouvir isso. Samuel ir lá falar: olha, Saul, Deus aprovou. Você não está sozinho não. É um Deus invisível, mas vai estar com você aí no comando, no reinado, aleluia. Você não vai estar sozinho não. E você não vai aprender com outro rei, porque não tem. Você vai aprender com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus que vai te conduzir, é Deus que vai com você, aleluia. E Saul tem um reinado vitorioso. Saul tem um reinado de conquistas. Uma nação pequena, mas que vence, que avança. E se você ler a história, até o dia em que ele se afastou de Deus, a escolha sempre é nossa. Enquanto ele estava com Deus, de acordo à vontade de Deus e à autorização de Deus, ele vencia as batalhas, até o dia que ele não quer mais andar com Deus, e ele vai consultar a necromancia. Aí Deus se afasta dele, porque ele rejeita Deus. Você veio aqui nessa manhã, Deus fala para você que, para você orar, olha, mas sem o seu coração, olha, é melhor você sofrer no começo do que sofrer a vida inteira, não é? Então presta atenção nessa manhã. Pega esse espaço. Se você tem um sonho, um desejo no teu coração, seja em qualquer área da sua vida, seja em qualquer instância, fala para Deus, fala para Ele. A gente precisa confessar para Deus: Senhor, eu só vou se for na tua presença. Não aguento mais andar sozinho, não tenho força para andar sozinho. Eu quero ir se for na tua presença. O Senhor fala, aprova, mostra. E aí, se Deus aprovar, as condições vão mostrar a vontade de Deus. Aí você pode ir, porque aí você não terá uma luta solitária. Aí você vai viver o agir de Deus na sua vida. Aleluia, amém? Aí será um momento de sair de trás das bagagens, porque agora eu tenho a unção de Deus. Não era um rei de qualquer rei que foi instituído, é um rei que tem a unção de Deus. A unção de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. A unção de Deus nas nossas decisões. A unção de Deus. Nós somos criaturas de Deus, a Bíblia diz isso. Nos tornamos filhos através do sacrifício de Jesus. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Através do sacrifício de Cristo nós temos direito da salvação. Essa é a nossa essência, essa é a nossa vida. Aleluia. E Deus nos conhece. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa mente. Aleluia. Deus sabe que a nossa vontade é ficar na bagagem, mas chegou a hora de sair, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? E eu quero falar, olha, Deus pôs algo no meu coração aqui tão especial, viu? E um dos sinais que Deus vai dar, sabe o que que é? Sabe o que que é um dos sinais que Deus vai dar na tua vida? Você vai começar a sentir algo diferente. Aquela ansiedade, angústia, Deus vai trazer paz.
Você vai começar a sentir um alívio tão grande na sua vida. Deus já fala que isso já é um sinal, viu? Aleluia, que Ele está contigo. Não, aleluia, não se preocupe com as consequências. Não se preocupe com o teu desejo, o que você quer, o que eu penso. Será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Não se preocupe com isso não, aleluia. Deixa Deus agir, deixa Deus te conduzir, aleluia. Deus traz algo novo, Deus faz algo inesperado, Deus sabe como agir. Nossa, aleluia, na nossa limitação, queremos algo, queremos que nem uma criança. Eu quero. Se não for para abençoar, Deus vai reter, Deus vai barrar, porque Ele nos ama. Se for armadilha do diabo, vai ser, aleluia, desarmada nessa manhã, aleluia. Se for a armadilha, aqueles laços que está lá no Salmo para nos prender e nos destruir, o Espírito Santo está desarmando nessa manhã, aleluia, porque essa palavra fala que nós somos ungidos de Deus, aleluia, e o meu caminho estará na presença do Senhor, aleluia. Agora sai um jovem do meio da bagagem. Eu fico imaginando como foi a cena para apresentar ele, né? Ele quer todo trêmulo, o povo rei, aí um jovem ali com medo. Tem problema nenhum ter medo, tem problema nenhum que as forças são poucas, tem nada você achar que não vai conseguir, tem, porque é algo que não dá para enxergar aos olhos, é a unção de Deus na vida. Era um jovem simples, com medo, saiu da bagagem. Tem que até esconder essa história, porque imagina falar isso: olha, o nosso rei é aquele jovem que estava escondido nas bagagens, esse que vai nos conduzir. E quando for nas batalhas, nas lutas, nas guerras, como que ele vai fazer se hoje ele não quer enfrentar o povo, está escondido nas bagagens? Mas a unção de Deus capacitou aquele jovem para conduzir um exército e vencer o maior exército que tinha, que eram os filisteus, aleluia. Somos pequenos sim, mas o nosso Deus é grande, é poderoso, aleluia. E sabe que se espalhou em todos os lugares daquela nação. O povo que vai lutar contra Israel, contra o rei Saul, cuidado, porque ele ganha todas as batalhas. Sabe por quê? Porque é o exército do Deus vivo, aleluia. Eu tenho medo de lutar, eles são tão poucos, o jovem é inexperiente, mas olha, venceu os filisteus, está vencendo toda a batalha aí, porque ele tinha a unção de Deus, aleluia. A unção de Deus nas nossas vidas, aleluia. Eu quero terminar essa ministração nessa manhã falando para você, aleluia. Tenha fé na palavra de Deus, tenha fé na palavra de Deus. Não creia num Deus que é para nós buscarmos socorro, porque isso não existe. Não creia num Deus de uma relação externa, Ele lá e eu aqui, Ele no céu e eu aqui, não. Porque a relação com Deus, ela é íntima, é próxima, é sincera, é do jeitinho que nós somos, aleluia. Que vergonha, o rei está escondido nas bagagens. Depois de um tempo que honra desse rei, venceu os filisteus, vence toda a batalha. Quem é o seu rei, rapaz? O meu rei é Saul. Sabe que ele é conduzido por Deus. Nós vencemos os filisteus. Toda nação que vem contra nós, nós vencemos, porque Deus está nas batalhas. Eu vejo aqui, nessa manhã, claramente, Deus guardando a nossa casa, a nossa família, amém? Eu vejo nessa manhã, olha, Deus livrando, Deus fortalecendo, viu? Aleluia. Sabe por quê? Porque na sua casa tem alguém com unção de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, mesmo escondido entre as bagagens nessa manhã, aleluia.
mas o que importa é a unção de Deus. Porque as coisas vão acontecendo e a experiência vai me mostrando que Deus age realmente, que Deus ouve realmente, que Deus realmente é real, é verdadeiro. Nas primeiras batalhas, com certeza Saul foi com muito medo, tímido, mas quando ele vê o exército vencendo, Deus dando a vitória, tudo dando certo, você imagina a mente desse jovem? Ele fala: puxa, esse Deus é maravilhoso, olha o que aconteceu, nós vencemos. Agora o povo celebra, com certeza na celebração da primeira vitória da batalha, ele não está mais entre a bagagem, ele já está junto com o povo, porque a unção de Deus é que traz a diferença. Não é a força da espada, não é a habilidade, não são nossos momentos bons ou ruins, mas é a presença de Deus. Aleluia! Se Deus aprovar, vai. Se Deus aprovar, vai, porque Ele garante.